Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Perícia Técnica Judicial. Bom, em primeiro lugar, hoje é a nossa aula de número 13 e é a última aula do módulo jurídico. A partir da semana que vem, nós vamos entrar no módulo tecnológico, que a princípio terão 4 vídeos, onde nós analisaremos os laudos que estão na apostila, que são direcionados para a carreira de arquiteto e engenheiro. Nós vamos analisar caso a caso e mostrar como se deve pensar em cima de um laudo, ok? Pessoal, eu vou tirar uma dúvida aqui que tem sido muito recorrente. Pessoas de outros estados estão fazendo o curso aqui que eu estou dando. E antes de fazer o curso, eles me perguntaram se ele serve para todo o Brasil. Pessoal, é claro que serve, porque tudo que eu estou dando aqui nesse curso, todo o curso está sendo baseado, está seguindo as regulamentações do Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil serve para todo o território nacional. Portanto, o que eu estou passando aqui nesse curso é baseado na minha experiência enquanto profissional na área e também toda a regulamentação do Código de Processo Civil, que é válido para todo o país. Portanto, você aí que não mora no estado do Rio de Janeiro, assim como eu, vai poder fazer o curso e comprar a apostila tranquilamente, porque tudo que está sendo dado aqui é válido para todo o país, ok? Então, quem for de outros estados pode vir aqui fazer o curso com a gente, porque ele é válido para todos os estados do país, ok? Muito bem. Agora, eu tenho um recado para vocês. Aqueles que estão comprando a apostila estão recebendo no seu e-mail o link para acessar a plataforma com o material didático das aulas. Em primeiro lugar, já estão lá disponíveis para todos vocês que estão comprando a apostila os slides que são passados aqui nas videoaulas no canal. Além disso, todo o material didático que for acrescentar aos estudos de vocês, eu passarei a compartilhar lá na plataforma. Nessa plataforma, vocês também conseguirão deixar recados, fazer chat comigo, tirar dúvidas, dar sugestões e compartilhar arquivos entre todos nós, ok? Então, é uma plataforma bem legal, onde a gente pode interagir, inclusive com chamadas de vídeo. Isso aí a gente vai pensando e vamos melhorando cada vez mais os nossos cursos que eu disponibilizarei aqui nesse canal. Eu estou dedicando esse canal a ensinar profissionais que estão começando na carreira de arquitetura e engenharia, procurando passar aqui meus 28 anos de experiência dentro de canteiro de obra. Quem ainda não comprou a apostila, corre lá embaixo, clica no link comprar apostila de perícia, porque ela complementa as nossas videoaulas, assim como as nossas videoaulas complementam a apostila, ok? E eu quero dar um aviso para vocês também, é de que vocês não se preocupem, porque todas as videoaulas que estão sendo colocadas aqui no canal continuarão disponíveis aqui. Eu não vou tirar, assim como os próximos cursos que eu vier a dar aqui sempre ficarão disponíveis para aqueles que estão chegando novos poderem fazer o curso, ok? Então não se preocupem, porque todos os vídeos ficarão aqui disponíveis a todos no canal, porque esse é o meu intuito. Passar através dessa plataforma o meu conhecimento adquirido em 28 anos de profissão, ok? Então, hoje nós vamos para a aula de número 13, onde nós vamos abordar o processo com gratuidade de justiça, conhecido como JG, Justiça Gratuita. Nós vamos saber como que é o recebimento dos honorários nesse tipo de processo. Vamos aprender o passo a passo. E hoje, então, nós terminaremos o módulo jurídico. A partir da semana que vem, o módulo tecnológico é dedicado exclusivamente a arquitetos e engenheiros, ok? Então, vamos à nossa aula de número 13.
Então, vamos lá, minha gente, para nossa aula de número 13, referente ao tópico 6 do módulo 2 da apostila, sendo que hoje esse vídeo aqui é o último do módulo jurídico. Do próximo vídeo em diante, nós estaremos no módulo tecnológico, voltado exclusivamente para arquiteto e engenheiro civil, ok? Então, vamos lá entender o processo JG, que é o com gratuidade de justiça. Prestem atenção, porque esse tópico parece confuso, mas não é. Eu vou explicar e passar detalhadamente para que não reste dúvidas. Vamos lá. Esse é aquele que uma das partes ou ambas tem gratuidade de justiça, isso é, não pagam as custas judiciais. O andamento do trabalho do perito ocorre normalmente da mesma forma que o processo sem gratuidade de justiça. O que muda é o recebimento dos honorários. Então vamos lá. Tudo aquilo que vocês aprenderam até agora com relação ao passo a passo do trabalho do perito é tudo igual para os dois tipos de processo, com gratuidade de justiça, que é o JG, e o sem gratuidade de justiça. A única coisa que muda é o recebimento dos honorários e nós vamos entender por quê. A proposta é peticionada do mesmo jeito, porém, nesse caso, o perito só receberá os honorários na sucumbência do processo, quando terminar o processo. A parte não beneficiária da assistência judiciária gratuita arcará com os honorários periciais homologados pelo juiz, no caso da parte com gratuidade de justiça ganhar. Se perder, o perito não recebe os honorários. Como assim, pessoal? Nossa, agora deu um frio na barriga, não foi? Pois é, mas fiquem calmos porque a situação é melhor do que parece. Olha só, os advogados, quando eles trabalham numa causa que eles vão receber só lá na sucumbência, ao final do processo, muitas vezes vocês veem aí causas em que o advogado está defendendo o cliente com relação a uma situação qualquer que ele sofreu danos morais, por exemplo. Bom, o advogado, ele só vai receber os seus honorários ao final do processo se o cliente dele ganhar a indenização devida com relação aos danos morais. Se o cliente dele não ganhar, não receber a indenização devida dos danos morais, o advogado simplesmente não recebe seus honorários. É exatamente assim que ocorre, só com o perito não é bem assim não. O que acontece? Quando a parte não beneficiária da assistência judiciária gratuita, quer dizer, aquele que não tem direito à justiça gratuita, perder o processo, ele vai arcar com os honorários periciais. Quando a parte que tem gratuidade de justiça ganhar, nesse caso, se a parte que tem gratuidade de justiça perder, o perito não ganha. Não ganha, não recebe ali no processo. Não recebe nem de uma parte nem de outra, mas vai receber de outra forma que nós vamos ver mais à frente. Vamos com calma, passo a passo, para não embolar a cabeça. No estado do Rio de Janeiro, o perito recebe uma ajuda de custos no processo JG. Em outros estados, é preciso que se vá até o Tribunal de Justiça da sua cidade e pergunte como é o pagamento ao perito nesse tipo de processo. Bom, aqui no Rio, o perito, quando entrega o laudo, ele recebe uma ajuda de custos que gira em torno de R$400 lá da divisão de perícia do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Se a parte que tem a gratuidade de justiça perder o processo e o perito não receber os seus honorários, ele vai ficar com esse dinheiro. Se por acaso o que tem gratuidade de justiça ganhar, ele vai receber os seus honorários, então ele devolve ao Tribunal de Justiça, através de pagamento de grerge, o valor que ele pegou lá atrás da ajuda de custos. Só que isso aí varia de estado para estado, de cidade para cidade, então com essa questão aí, é preciso que você vá até o tribunal e pergunte se o tribunal oferece alguma ajuda de custos no processo JG para o perito, tá, pessoal? Bem simples.
Não tem como a gente saber como funciona o Tribunal de Justiça de todos os estados e de todas as cidades. Então, isso aí vocês precisam ir lá e perguntar como isso funciona. Bom, agora vamos continuar vendo a questão do recebimento dos honorários. Se o beneficiário da gratuidade de justiça perder, vou falar bem devagar para vocês entenderem, o processo e o perito não receber os honorários, aí agora, olha o alívio, existe a hipótese de recorrer ao Estado para pagamento. Isso deve ser feito em até 5 anos após o trânsito em julgado do processo, em um juizado especial da Fazenda Pública. Então, isso é presente no Código de Processo Civil. O Estado fica responsável pelos pagamentos periciais no caso da parte que tem gratuidade de justiça perder e o perito não receber ali no processo seus honorários, viu? Pessoal, então é isso aí. O Estado paga, vocês têm que entrar com um processo no juizado especial da Fazenda Pública da sua cidade para fazer o pedido dos seus honorários, ok? Então, fiquem calmos porque ninguém vai ficar sem receber. Então, como sempre, vamos lá no Código de Processo Civil ver onde é que lá fala sobre essa questão. Dispõe o Código de Processo Civil, CPC, artigo 95, parágrafo 3º do CPC 15, que CPC 15 é de 2015, tá? Parágrafo 3º. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser, inciso 1, custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Inciso 2º, paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou em caso de sua omissão do Conselho Nacional de Justiça. Então, ficou claro, pessoal, aí no Código de Processo Civil está mostrando que quando o perito que trabalhou num processo JG não recebeu os seus honorários porque o beneficiário da gratuidade de justiça perdeu, ele vai receber do orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. E está falando aí do valor que ele vai ser fixado conforme tabela do tribunal respectivo, isso é, do tribunal da cidade onde você está prestando o serviço de perito, ou se no tribunal da sua cidade não tiver uma regra para isso, vai valer o que está no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, é isso. Olha só, o Código de Processo Civil, que é válido para todo o território nacional, está aí mostrando e fundamentando essa questão do recebimento dos honorários do perito, no caso de processo JG. Vamos continuar a nossa leitura do CPC. Parágrafo 4º, na hipótese do parágrafo 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no artigo 98, parágrafo 2º. Parágrafo 5º. Para fins de aplicação do parágrafo 3º, é vedada a utilização de recursos do Fundo de Custeio da Defensoria Pública. Essa questão aí que está falando
nos parágrafos aí do CPC, dos artigos do CPC com relação a servidor público, é no seguinte, é quando o processo tem gratuidade de justiça, uma das hipóteses aventadas, mas é o que quase não ocorre, é que seja chamado um perito do órgão público. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando o processo judicial foi proposto, tem como autor o Ministério Público, e obviamente o processo vai precisar de perícia, o que acontece? O próprio Ministério Público tem profissionais da área, muitas vezes respectiva e relacionada ao objeto daquele processo. O que acontece, gente, é que os funcionários desses órgãos são poucos para a demanda. Então, às vezes é preciso que aquele Ministério Público ali daquela cidade, presente ali naquela cidade, tenha que entrar numa fila e esperar, muitas vezes, vir o perito lá de Brasília, por exemplo. Então, isso demora muito e faz o processo ficar parado durante muito tempo. Então, geralmente se recorre ao particular mesmo, quer dizer, o perito que é você aí, é o profissional liberal que está ali cadastrado para prestar o seu serviço ao Poder Judiciário. Então, é muito complicado de esperar pelos servidores dos órgãos, porque eles estão geralmente muito sobrecarregados, com fila, às vezes, de questões pendentes aí pelo Brasil afora. Então, fica complicado esperar vir um perito de Brasília para poder resolver aquela questão ali, tirar aquela dúvida com relação àquele processo. Então, normalmente, quem será chamado será o perito profissional liberal mesmo, que trabalha para o Poder Judiciário. É você, no caso, correto? Artigo 98, parágrafo 2º do CPC 15, o qual revela que o benefício da gratuidade da justiça é entendido como um facilitador do acesso à justiça, não eximindo a parte, quando vencida, da responsabilidade pelas despesas processuais e honorários provenientes de sua sucumbência. Artigo 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Parágrafo 2º. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Bom, o que acontece aí, pessoal, é que quem tenha o benefício da gratuidade de justiça, em alguns casos, aí isso vai depender da interpretação do juiz. Aí não cabe a gente aqui ficar analisando isso não, tá? Mas eu vou só dar uma explicação breve aqui sobre essa situação, é porque o que acontece? O juiz às vezes entende lá no final do processo que mesmo a pessoa que tem gratuidade de justiça, que pediu a perícia, mas perdeu, ela vai ter que pagar os honorários periciais, e aí, muitas vezes o juiz intima que ela faça esse pagamento, às vezes facilita, desde que parcele, enfim. Aí é decisão do juiz, não cabe a gente aqui ficar interpretando isso, porque nós não estamos fazendo curso de direito, nós estamos fazendo curso para ser peritos, ok? Então, é isso que está falando nesse parágrafo 2º aí. Então, vamos fazer um breve resumo aí para não restar mais nenhuma dúvida. Portanto, no processo JG, quem paga os honorários periciais é a parte que não usufrui da gratuidade de justiça. No caso da parte com gratuidade, ganhar o processo. No caso da parte com gratuidade, perder, os honorários periciais devem ser cobrados do Estado. Ficou claro isso aí para vocês? Acredito que sim, né? Ficou assim bem esclarecido. No contexto do CPC 73, quer dizer, CPC de 1973, o artigo 33 nada mencionava acerca dessa situação em que o exame pericial é requerido por beneficiário da justiça gratuita, lacuna que representava entrave ao deslinde dos processos, em razão do frequente desinteresse dos profissionais em realizar a perícia sem adiantamento da remuneração. Quando necessário,
tampouco pagamento logo após o final dos trabalhos e a entrega do laudo. Então, pessoal, o que estava acontecendo quando era ainda tudo isso fundamentado e regulamentado pelo Código de Processo Civil lá de 1973, não havia previsão para esse tipo de pagamento do perito, nesse caso que a gente está falando aí o tempo todo, que é o caso em que o beneficiário da gratuidade de justiça perde o processo. Então, o que acontecia? Os peritos, os profissionais não estavam mais tendo interesse em atuar para o Poder Judiciário, porque simplesmente eles sabiam que corriam o risco de não receber seus honorários ao final do processo. Então, o que estava acontecendo? Processos e mais processos parados por falta de quê? De perito. Então, lá no Código de Processo Civil de 2015 já houve essa mudança, eles resolveram mudar, repensar essa situação para prever o pagamento do perito, nesse caso, pelo atribuir essa responsabilidade ao Estado. Em apreciação do tema pela jurisprudência da época, entendeu-se que pertence ao Estado a responsabilidade de prestar assistência jurídica aos com hipossuficiência financeira, e a ele cabe o dever de criar dotação orçamentária para esse fim. Então, já se entendeu há muito tempo que as pessoas que não têm condições financeiras de custear um processo judicial têm direito à assistência gratuita pelo Poder Judiciário. Visto que isso ocorre, então o Estado também entendeu, em jurisprudência lá da época em que essa situação estava ocorrendo, que os honorários periciais também deveriam ser a responsabilidade do Estado no caso do não recebimento, tá? Então é isso aí. O perito não fica sem receber, mesmo quando o beneficiário da assistência gratuita perder o processo, porque então o Estado se torna responsável por esse pagamento, assim como ele se tornou responsável desde o começo lá pela assistência gratuita. Entenderam? Então, é isso aí que ocorre. É um pouquinho mais embolado do que o processo sem gratuidade e justiça, mas eu acredito que tenha ficado bem claro aqui com essa aula, ok? Então, nossa aula de hoje termina aqui nesse slide e é nossa última aula do módulo jurídico. A próxima aula, o próximo vídeo, nós então entraremos no módulo tecnológico para arquitetos e engenheiros. Até lá! E como sempre, se você gostou desse vídeo, não esqueça de sair sem deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no meu canal. Compartilhe o vídeo, avise todo mundo sobre esse curso aqui. Quem tiver interessado, passar por aqui e começar a fazer o curso junto com a gente também, ok? E ativem o sininho, porque assim vocês serão notificados cada vez que eu postar um vídeo aqui. Então, até o próximo encontro, até a próxima aula. Bye, bye!